Tudo bom, gurizada? Aqui quem fala é o professor Yuri. Mais uma vez aqui pra gente fazer uma segunda aula, né? Ah, Peço desculpas por algum erro que tenha ocorrido durante a gravação. Eu vi que no final da gravação da aula passada algumas coisas ficaram fora de enquadramento. Tô aprendendo, tô arrumando. Vamos com calma. Mas então, pessoal, vamos começar aí a nossa segunda aula. Aqueles que são meus alunos, tá? Eu peço que acessem o que é acadêmico para poder fazer o download das nossas aulas, poder acompanhar junto e, se possível, refaça os exercícios, tente ver suas dificuldades e caso tenha dificuldade, não esqueçam, vocês podem me escrever a qualquer momento e a gente pode sanar essas dúvidas sem problema algum. Bom, bora lá. Como eu sempre disse para vocês, né, aqui é o nosso slide que vai estar presente em todas as nossas aulas, né, que é para vocês nunca esquecerem esses dados. Então, vamos lá. Na aula passada, pessoal, a gente acabou vendo diferentes conceitos, né? A gente viu o conceito de ângulo, a gente viu todas as classificações que uma reta pode ter. E dentro disso, pessoal, a gente também precisa entender os conceitos de que alguns ângulos nos dão, né? Além da definição dos ângulos opostos pelos vértices que a gente viu na aula passada. Então, olhando aqui, ó, tá pintado da mesma cor alguns ângulos, certo? Essa coloração, essa forma de determinar ângulos iguais com a mesma cor, a gente vai utilizar aqui, lembrando que o recurso de coloração da cor pode não aparecer em algumas, né, provas e tudo mais, mas, né, fiquem atentos que a gente acaba sinalizando de alguma forma que são iguais. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar vai ser dos ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São exatamente aqueles ângulos que são iguais. Então, ó, a gente sabe que o ângulo A ele vai ser igual ao ângulo E. Lembrando que este caso que a gente tem, a gente já viu nas classificações lá das nossas retas, né, que são duas retas paralelas interceptadas por uma reta que formam dois pontos, né, e aí com isso a gente tem essas duas retas concorrentes. Então, o ângulo A é igual ao ângulo E, assim como o ângulo B é igual ao ângulo F, assim como o ângulo C é igual ao ângulo G, e assim como o ângulo D é igual ao ângulo H. Mas a gente também viu que ângulos opostos pelos vértices também são iguais. Por isso que aqui a gente tem a mesma coloração para o ângulo A e o ângulo C, e aqui a mesma coloração para o ângulo B e o ângulo D. Vale a mesma coisa para os ângulos aqui embaixo. Então, o ângulo G é igual ao ângulo E e o ângulo H é igual ao ângulo F. Outra definição que a gente também tem que se atentar, que a gente já viu nas nossas aulas presenciais, são os ângulos alternos. Ângulos alternos são os ângulos que são iguais, mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, que os ângulos alternos se dividem em dois. São os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Como que eu diferencio os dois? Quando a gente olha aqui o nosso problema, a gente consegue ver que tem alguns ângulos que se encontram dentro dessas nossas retas paralelas. E a gente tem ângulos que se encontram fora das nossas retas paralelas. O que são os alternos internos? São os caras que estão dentro das nossas retas paralelas. Assim, a gente sabe que, como alternos quer dizer que são ângulos iguais, a gente sabe que o ângulo C vai ser igual ao ângulo E. E a gente sabe que o ângulo B vai ser igual ao ângulo H. Estes são ângulos alternos internos. Quando a gente fala de ângulos alternos externos, a gente tem o quê? O ângulo D, ele é externo, né? Está fora das nossas retas paralelas. Ele obrigatoriamente é igual ao ângulo F. E o ângulo A, obrigatoriamente, é igual ao ângulo G. A gente também tem os ângulos colaterais, que indicam que a soma dos dois tem que dar 180 graus. De novo, a gente tem os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Os ângulos colaterais internos,
eles são, neste caso, a mesma definição, são os ângulos que estão entre as nossas retas paralelas. E se a gente, né, se atentar e conseguir verificar, né, com algum esforço assim, visual, a gente consegue ver que se a gente, né, transpor essa parte do nosso círculo aqui, este quadrante, para cá, a soma de H mais B vai dar 180 graus, certo? Então, o que acontece? Ângulos colaterais internos, a gente tem o que? B mais E, a soma vai dar 180 graus. H mais C, a soma também dá 180 graus. Os ângulos colaterais externos, que é a mesma definição de o externo dos ângulos alternos, são os que estão fora das nossas retas paralelas, são que, se eu somar A mais F, eu vou ter 180 graus. E se eu somar G mais D, eu também vou ter 180 graus. Então, aqui são algumas definições de ângulos que a gente vai trabalhar nos nossos estudos. Então, aqui, pessoal, para a gente praticar um pouco dos nossos exercícios, esses exercícios eu tirei do canal do professor Paulo Pereira, do Equaciona Matemática. Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar o valor do x nestes 3 diferentes exemplos, tá? Vou dar uma pausa no vídeo e copiar cada um deles, porque agora a gente vai lá fazer a solução de cada um deles. Então, dá uma olhada aqui, ó. O nosso primeiro exercício diz o seguinte, ó, vamos voltar lá no nosso primeiro exercício. Ele dizia o seguinte: eu tenho este ângulo, ele é oposto pelo vértice aqui. Mas lembra lá que a gente viu as igualdades dos ângulos pintados de mesma cor? Então, este cara é igual ao ângulo que está aqui, e este cara é igual a este. Mas eles também são iguais, então 2x mais 30 graus é igual a 150, que é o que a gente consegue ver aqui através desta definição, ó. 2x mais 30 graus igual a 150, eu isolo x, passando 30 negativamente para o outro lado, resolvo esta subtração, enquanto que 2x é igual a 120 graus, então, no final, a gente tem que x é igual a 60 graus. Agora, se a gente for ver o nosso outro exemplo, ele diz o seguinte, ó, como que eu vou descobrir o x aqui? Lembra que este ângulo aqui é oposto pelo vértice a este, então eles são iguais. Como a gente viu também no exercício anterior, que esse cara aqui também tem que ser igual a esse. Então, este igual a este e este igual a este. Então, este ângulo que sobra aqui, que a soma dos dois tem que dar 180 graus, é igual a x menos 30. Então, se a gente fizer 2x mais x menos 30, isso tudo tem que ser igual a 180 graus. Vamos lá para o nosso exercício para dar uma olhada como é que faz. Então, olha aqui, ó. X menos 30 mais 2x tem que ser igual a 180 graus. 3x menos 30 igual a 180, porque aqui eu somei os x's, né? Como vocês acabam rindo quando eu falo na aula. Então, a gente passa por outro lado 30 graus somando. Com isso, a gente tem que 3x é igual a 210. Só que eu não quero 3x como resposta, eu quero x. Então, o x passa dividindo e no final eu encontro que o meu x vale 70 graus. No nosso último exemplo aqui que a gente tem, o que aparece? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem este problema, que a gente precisa descobrir quanto que vale o x. Mas eu tenho essa variável y aqui, 90 graus e 2x. Eu sei que a soma dessas 3 componentes tem que dar 180 graus. Mas eu tenho isso aqui também, que vai nos ajudar. Que a gente sabe que este ângulo aqui vale 3x menos 10. Vamos olhar lá nos nossos exercícios para ver como é a relação deste ângulo aqui
com essas relações inferiores. Vamos lá então. Olha aqui, ó. Quando a gente tem este tipo de problema, a gente consegue fazer uma coisa. O que a gente sabe, né? A gente tem este ângulo aqui e este ângulo aqui, certo? E este ângulo aqui é y. E aqui é o valor, se eu não me engano, 2x. Se não for, eu vou arrumar logo depois. Então, a gente sabe que esse cara aqui é o 3x menos 10. Desculpem aqui, né? É uma forma didática que eu encontrei para a gente fazer mais fácil. O que acontece, pessoal? Quando vocês têm duas retas paralelas e uma reta aqui, ó, interceptando ela, vocês têm liberdade de fazer o prolongamento da reta de vocês. O que esse prolongamento nos garante? Ó? A gente sabe que este cara aqui, ó, também é 3x menos 10, certo? 3x menos 10, 3x menos 10. E o que a gente sabe? Que este cara daqui é igual a este, que esses dois são iguais. Então, com isso a gente consegue concluir o que, pessoal? A gente consegue concluir que y é igual a 3x menos 10. Então, se a gente pegar a nossa equação, que é y mais 90 mais 2x, o que a gente vai poder fazer? Substituir y por 3x menos 10, desenvolve o nosso raciocínio, e a gente encontra que 5x vai ser igual a 180 menos 80, 5x igual a 100, desculpem. Só que a gente não quer 5x como resposta, a gente quer x. Então, a gente passa o x para o outro lado dividindo, e encontra que o valor do nosso x tem que ser 20 graus. Bom, espero que todos tenham conseguido entender esses exercícios, tá? Se não conseguiu, volta o vídeo mais um pouco, tenta entender de novo. Caso não deu, me escreve que a gente troca uma ideia e tenta a melhor forma de tu entender. Vamos lá, vamos seguir com a nossa aula então. Outro conceito muito importante que a gente também tem que entender é o conceito de área. Faz parte dos nossos conceitos básicos, tá? A área basicamente é o quanto que tu consegue ocupar de uma figura geométrica plana, né? Se tu pegar, por exemplo, a quantidade de azulejos que tem na tua casa, tu vai, para te saber quantos azulejos tu tem que comprar de forma a não comprar mais e não comprar a menos, tu tem que fazer o quê? Achar a área do local em que você quer colocar esses azulejos, e aí você vai ter a área total. E aí você vai descobrir a área de cada azulejo. O que vai acontecer? Quando a área total, quando você somar a área de cada azulejo, quando ela ultrapassar a área total, você está com mais azulejos do que devia. Se a área, quando chegar no final de colocação dos seus azulejos, a área for menor, a soma das áreas de cada azulejo for menor que a área total, ainda faltam azulejos, você deve comprar mais. Então, a área é isso, o quanto que a gente pode cobrir, o quanto que a gente consegue completar do nosso espaço. E o perímetro, pessoal, perímetro basicamente é a soma de todos os lados da nossa figura geométrica, tá? A área, nas nossas figuras geométricas, cada uma vai ter sua fórmula, mas não se assustem, a gente vai tentar achar uma forma mais fácil para vocês entenderem ela. E o perímetro é igual em todas as figuras, é a soma de todos os lados, tá bom? E eu trago aqui, por fim, né, nessa parte dos conceitos de geometria, conceitos básicos de geometria plana, alguns postulados da geometria plana, que são aquilo que a gente necessita saber, né? Eu trouxe aqui de forma resumida para vocês também poderem colocar nos resumos de vocês, né? A gente tem o postulado da existência, que diz que numa reta há infinitos pontos e que num plano há infinitos pontos, né? O postulado da determinação, que diz que com dois pontos distintos a gente consegue criar uma reta, uma única reta. Lembra que a gente já conversou isso durante as aulas, né? Eu preciso de pelo menos dois pontos para criar uma reta, e que três pontos não colineares, lembrando, né, a importância da gente lembrar aqueles conceitos. Ser colinear significa estar em cima da mesma reta. Então, três pontos não colineares são três pontos que não estão em cima da mesma reta.
Então, se tu tem 3 pontos e eles não são colineares, tu consegue determinar um único plano. E o postulado da inclusão diz que uma reta tem dois pontos distintos no plano. Então, essa reta está contida neste plano. Iniciando agora, os nossos estudos iniciais em relação aos nossos polígonos, antes da gente propriamente iniciar os polígonos mais populares, aqueles pops que é o quadrado, o triângulo, o retângulo, trapézio, enfim, todos esses, vamos estudar o que é um polígono em si, Então, um polígono são as nossas figuras planas, e a gente tem dois tipos de polígono que a gente vai estudar, tá? São os polígonos convexos e os polígonos côncavos. Antes de tudo, pessoal, os nossos estudos vai focar em grande parte nos polígonos convexos, tá? Os polígonos côncavos a gente vai acabar vendo algumas coisas a gente tem que estudar sobre eles, mas basicamente a gente consegue transformar, em alguns casos, os nossos polígonos côncavos em polígonos convexos, em figuras que a gente sabe encontrar área, que a gente sabe encontrar esse tipo de informação. Então, nesse polígono côncavo aqui, a gente tem o que? Um trapézio. Em especial, como em todas as minhas aulas, meus alunos devem lembrar, eu gosto de associar com algo do nosso cotidiano, algo do nosso dia mesmo. E bom, trapézio, pessoal, a gente tem no nosso corpo, A gente tem os nossos ossos aqui, o nosso espaço aqui superior, nos ombros aqui a gente consegue ter o trapézio, Eu em algumas aulas já até mostro, o trapézio é aqui, embaixo no final do nosso pescoço. Então, algumas partes do nosso corpo a gente consegue associar com a geometria. Então, o que acontece? O que a gente tem? Um polígono convexo, pessoal, ele é da seguinte forma, tá? Dado dois pontos que eu boto dentro deste polígono, se eu traçar uma reta, tá? Esta reta não pode sair do polígono, que é o caso que vai acontecer no nosso polígono convexo. Tenho dois pontos, traço uma reta, nenhuma parte dela está fora do polígono, diferentemente dos polígonos côncavos. O que acontece? Tenho dois pontos dentro do polígono, traço uma reta e essa reta, uma parte dela está fora. Então, com isso, eu caracterizei um polígono côncavo. Então, repetindo, polígonos convexos são aqueles que eu traço dois pontos, traço uma reta e essa reta está dentro. Polígonos côncavos, eu tenho dois pontos, traço uma reta e esta reta está fora do meu polígono. Bom, pessoal, aqui as características gerais de um polígono, tá? A gente tem aqui em especial este polígono aqui tem 5 lados, então ele é um pentágono. A gente tem algumas definições que a gente deve nos atentar a alguns nomes que sempre vão aparecer, tá? Um polígono ele tem os seus ângulos internos, são esses ângulos que se formam nos seus vértices, que a gente vai ver depois o que é. A gente tem os seus ângulos externos, que é quando a gente faz o prolongamento desses segmentos de reta. Então a gente tem os seus ângulos externos, A soma do ângulo externo com a soma do ângulo interno tem que estar 180 graus. Que mais? A gente também tem os seus lados, ou arestas. Vocês podem também encontrar arestas como nome ou lados. E os segmentos de reta que se formam são chamados, esses vértices, esses pontos de encontro dos segmentos são chamados de vértices, tá, pessoal? Outra definição muito importante que a gente tem são as diagonais, tá? Que dados dois pontos não consecutivos, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho este vértice, um ponto consecutivo a ele é este e este. Então, dados dois pontos não consecutivos, que nesse caso, este é consecutivo e este é consecutivo, logo este não é consecutivo, então dados dois pontos não consecutivos, traço um segmento de reta e nisso ele se chama diagonal, certo? O polígono pode ter mais de uma diagonal, sem problemas. Nesse slide está tudo que eu falei de forma resumida para aqueles que gostam de fazer seus resumos. Outra coisa antes da gente começar propriamente a estudar polígonos,
são os nomes, né? Os nomes, eles são muito importantes, certo? Eles já nos entregam algumas informações que vão nos ajudar propriamente mais para frente. Então, se eu tenho 3 lados, eu tenho um triângulo. E os 3 lados já nos garante também que a gente tem 3 ângulos. Se eu tenho 4 lados, eu tenho um quadrilátero. Tomem cuidado, pessoal, porque eu posso ter tanto um quadrado quanto um retângulo. Então, por isso a gente chama de quadrilátero. Se eu tenho 5 lados, eu tenho um pentágono. Se eu tenho 6 lados, um hexágono. E assim por diante, tá? Esses nomes são muito importantes. Começando agora, basicamente, né, o início do fim da nossa aula. Um conceito muito importante nos polígonos, tá? São a soma dos ângulos. Como a gente viu ali no nosso desenho de nosso polígono, a gente tem os ângulos internos e os ângulos externos. Uma afirmação muito importante que eu acho que a gente precisa guardar para nós e a gente sempre lembrar é que a soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre 360 graus, certo? Algumas alunas já me falaram, desculpa pessoal, eu não achei o botão ainda, mas é graus, tá? É 360 graus. E para a gente encontrar a soma dos ângulos internos do nosso polígono, a gente tem uma fórmula, onde a gente tem o S de soma, o I de interno, então soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180, onde esse n é o número de lados. Mas aí tu me pergunta, Sor, preciso decorar essa fórmula? E eu te digo, só se tu quer, porque a gente consegue encontrar uma forma de deduzir ela, de sempre lembrar ela. Vou mostrar para vocês. O seguinte, ó, por que a gente tem esta fórmula? A primeira coisa que vocês têm que fazer é, primeiro, desenha um quadrado e traça uma diagonal, não importa do vértice que vocês escolherem, mas traça uma diagonal. Quantos triângulos formaram? 2, certo? Então, eu tenho 4 lados e se formou 2 triângulos. Uma afirmação muito importante que a gente precisa lembrar é que a soma dos ângulos internos de um triângulo, é sempre 180 graus. Então, aqui eu tenho 4 lados e se formou 2 triângulos. Aqui, eu tenho um pentágono de 5 lados e eu escolho um vértice qualquer, este. Traço todas as diagonais possíveis. Quantos triângulos se formaram? 3 triângulos. Então, eu tenho 5 lados e formou 3 triângulos. Aqui eu tenho um hexágono. Mesmo processo. Escolho um vértice e traço todas as diagonais. Tracei essas 3 diagonais possíveis e se formaram 4 triângulos. Então, com isso, a gente tem um padrão, ó, que dado o número de lados, sempre vão se formar 2 triângulos a menos. Se eu tenho 5 lados, 5 menos 2, 3 triângulos. Se eu tenho 6 lados, 6 menos 2, 4 triângulos. E aí, com isso, para eu achar a soma de todos esses ângulos, porque os ângulos internos deste triângulo, eles são eles são exatamente os ângulos internos do polígono. Então, aqui, ó, eu tenho 2 triângulos, então vão ser 180 deste mais 180 deste. Então, 2 vezes 180. Aqui vai ser 180 deste, mais 180 deste, mais 180 deste. 3 vezes 180. 180 deste, 180 deste, 180 deste, 180 deste. 4 vezes 180. O que eu recomendo para vocês? Eu sempre desenho este primeiro e vejo. Tenho 4 lados. Formam 2 triângulos, então eu tenho que ter sempre 4 menos 2. Então, eu tenho 2 vezes 180, dando 360. Lembrando da música que vocês não deixam esquecer na aula, 180, 180, complete. Então, aqui, ó, para a gente praticar um pouco dos nossos exercícios, vamos fazer aqui. Dá uma olhada nesse exercício. Vamos lá, então. Primeiro, quer saber quanto que é a soma dos ângulos internos de um icoságono? 20 lados. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho 20 lados, pessoal, onde tem n, eu substituo por 20. Então, 20 menos 2, 18. 18 vezes 180, 3.240. O nosso segundo, pessoal, ele quer saber qual é o valor de cada um destes ângulos.
Então, o primeiro passo que a gente tem que descobrir é quanto que vale a soma dos ângulos internos. Eu tenho 4 lados, né? Vamos lá olhar nosso exercício. Eu tenho 4 lados. Então, eu sei que a soma dos ângulos internos, ó, vai dar 360 graus. Então, agora eu descobri que a soma deles é 360 graus. E cada ângulo ali, um vale 2x, outro vale 4x, outro vale 2x, outro vale 4x. Esses são os ângulos internos. E a fórmula nos diz a soma dos ângulos internos. Então, 2 mais 4 mais 2 mais 4, 12. E aí, com isso, o que eu faço? Eu não quero 12x, eu quero x. Então, eu isolo aqui e encontro que o meu x vale 30 graus. Então, substituindo x em cada um dos ângulos, eu vou ter que os ângulos que têm 2x valem 60 graus e os ângulos que têm 4x valem 120 graus. Agora, esse último exercício é o inverso, tá? Eu já disse quanto que vale a soma dos ângulos. E agora eu quero descobrir quantos lados tem o nosso polígono. Eu quero descobrir o n. Então, vamos lá. Ó, eu te dei a soma dos ângulos internos, substitui na fórmula, o 180 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, com isso a gente tem que 13 é igual a n menos 2. O menos 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando, então o meu n é igual a 15 lados. Então, um polígono de 15 lados, a soma dos ângulos internos é 2.340. Certo? Vamos lá, então. A penúltima parte aqui da nossa aula de hoje é o seguinte. Além da soma dos ângulos internos de uma figura qualquer, de um polígono, a gente também consegue determinar o número de diagonais desse nosso polígono. A fórmula se dá da seguinte forma. D de diagonais, a gente usa o D minúsculo, porque quando a gente estiver em geometria espacial, a gente também vai achar diagonal de algumas figuras, e aí a gente vai usar o D maiúsculo para diferenciar da diagonal da geometria plana para a diagonal da geometria espacial. Então, aqui na geometria plana, a gente usa o D minúsculo. Isso é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, onde o n aqui também é o número de lados, tá? Essa fórmula é um pouco mais complicada para a gente entender como é a dedução, tá? Aqueles que se sentirem interessados, que quiserem saber como é a dedução, podem me procurar nos horários de atendimento ou me mandar um e-mail que a gente discute como é a dedução dessa forma. O que eu posso garantir para vocês é por que a gente tem esse dividido por 2, né? Porque que acontece, pessoal? Se a gente voltar um pouco aqui os nossos slides, ó, e a gente for traçar a diagonal, eu posso traçar a diagonal daqui para lá, certo? Mas eu também posso traçar essa outra diagonal deste vértice para cá. Vocês concordam comigo que se eu for fazer isso neste quadrilátero, eu vou estar marcando 1, 2, 3, 4 diagonais, quando na verdade eu só tenho 2? Então, para evitar as repetições, porque tanto vir daqui para cá quanto daqui para cá é a mesma coisa, a gente divide por 2 e com isso a gente garante que não vai estar pegando duas vezes a mesma diagonal. Então, seguindo esse modelo, nós conseguimos descobrir o número de diagonais do nosso polígono, tá? Lembrando que o número de diagonais não é algo linear, que eu quero dizer com isso. Se eu tenho 4 lados, 2 diagonais. Se eu tenho 5 lados, eu tenho tantas diagonais. Não, não é linear, certo? Então, vamos fazer esses exercícios aqui e vamos ver o que acontece. O primeiro exercício é, considera um octógono. Quantas são suas diagonais? Nesse caso, a gente tem um polígono de 8 lados, né? Vamos lá. Eu tenho aqui a nossa fórmula da diagonal. Substituo n por 8. Então, 8 vezes 8 menos 3 dividido por 2. 8 menos 3, 5. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 2, 20 diagonais. O segundo exercício nos diz que é um polígono de 25 lados. Volta lá se tu tiver com dúvida em relação à pergunta do exercício. Então, olha lá. Se eu substituir n por 25, eu consigo achar que este polígono tem 275 diagonais. Então, vamos para esse exercício 3, que ele é um pouquinho mais complicado, mas não é a coisa mais difícil.
Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter que traduzir do português para o matematiquês, que é o seguinte, ó, um polígono e um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Quantas diagonais possui esse polígono? Vamos lá olhar o nosso exercício. Então, quando eu digo isso, eu digo que o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados, então é igual a 4n. Se eu tivesse dito que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados, então eu disse que diagonais seriam 2n. Se eu dissesse que é o triplo do número de lados, então diagonal é igual a 3n. Como eu disse, o quádruplo, neste caso, diagonal é igual a 3n. Substituindo na nossa fórmula, onde tem d, a gente substitui por 4n. Então, fazendo toda essa sequência de modificações e fazendo todos os passos aqui algébricos, a gente consegue concluir que o número de lados do nosso polígono é 11. E usando a nossa fórmula que a gente constatou no início, quando a gente substitui o n aqui, a gente vai descobrir obrigatoriamente o número de diagonais. Então, 4 vezes 11, 44 diagonais. Tá certo? E como eu falo para vocês, pessoal, temos uma parte assim que a geometria é muito fácil de ver ela na natureza, né? E isso se mostra, né, em grandes aplicações de geometria, enfim, engenharia e tudo mais. Aqui, né, a gente tem as proporções áureas, né? Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a grande quantidade de proporções. Em especial a gente tem a Angelina Jolie, que ela tem essas proporções bem corretinhas no rosto dela, né? Que a gente tem as proporções vistas nos ossos da nossa mão. Aqui, pessoal, a gente tem um outro exemplo em que a gente tem umas partículas de sal em cima de uma base metálica, e quando quando o músico vibra este bastão, que é o mesmo bastão que a gente usa quando vai tocar violino, a vibração das cordas ali que estão no bastão com a placa de metal faz com que o sal se molde em formatos geométricos pré-determinados. O que eu quero dizer com isso? Cada nota a gente consegue alcançar diferentes desenhos geométricos. Por hoje é isso, então, pessoal. Fiquem atentos que logo mais a gente vai ter a nossa terceira aula. Muito obrigado.